Bom, então, como eu havia dito, nós vamos tocar numa série de assuntos hoje que tem importância para nós, importância, assim, capital, e que depende realmente de nós. Eu quero começar aqui a minha fala dizendo para vocês que as recentes medidas tomadas pelos governos, dos últimos governos para cá, foram medidas que têm trazido bastante problema para os trabalhadores. Bastante problemas. Há toda uma conjuntura política no país em que não permite que os trabalhadores tenham assim uma condição de vida boa. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas a cada dia que passa, a cada dia, a cada momento, a cada ano, a cada período, parece que entre os governantes do Brasil e do mundo, parece que passa a ter uma distância maior e nós somos tratados, de certa forma, mais como peças, como objetos, do que como seres humanos. Porque não há nenhuma sensibilidade em relação à questão, por exemplo, do futuro de cada um de nós. E aí, cada governo que vem, cada um inventa a sua moda, inventa a sua forma de governar e debita a conta nos ombros dos trabalhadores. Então, nós temos alguns episódios que tratam disso, que vai desde a corrupção aos erros proposto por cada governo e também algumas situações que são provocadas pelo avanço da tecnologia, de uma forma geral, que mesmo as pessoas estudando, mesmo as pessoas tendo uma boa formação, dificilmente ele vai conseguir espaço no mercado de trabalho. Eu estou colocando isso inicialmente para dizer a vocês que todo o processo de globalização, que é um processo antigo no mundo, mas que para nós aqui dos brasileiros, ele começou a se expressar um pouco de forma mais forte a partir do final do regime militar, com a primeira eleição do Fernando Collor de Mello, quando ele abre o Brasil, basicamente, para a concorrência no mundo. Não sei se vocês se lembram, quando o Collor faz isso, houve até um debate muito importante que ocorreu naquele momento, que Collor caiu logo em seguida e assumiu Itamar Franco. E o Itamar Franco, num gesto de querer aquecer a indústria brasileira, querer aquecer, gerar emprego na indústria brasileira, reeditou a fabricação do Fusca. Então, o Fusca é digamos assim, é um objeto da nossa memória, do início da indústria automobilística aqui no país. Mas, evidentemente, que não é um carro totalmente desprovido de tecnologia. Tanto que, quando o Collor abre as portas do Brasil para a concorrência com outros países, exigência da globalização, você tinha, não o Fusca, não me lembro essencialmente do Fusca, porque o Fusca já não era mais aceito na Europa, por exemplo. A Europa já tinha o Fusca europeu, que era uma versão moderna, com muita tecnologia, ou aquele New Beetle. Mas os carros comuns que eram feitos exportação, todos esses carros tinham que se adaptar a um padrão de exigência daqueles países que já estavam mais avançados, ou então não vendia esses carros no mercado exterior. Então, estou pegando um período recente da história para mostrar a evolução de lá para cá até onde chegamos.
E para isso eu queria citar um último estágio, desde a primeira Revolução Industrial até agora, o último estágio em que propõe, e já está acontecendo a passos largos, a chamada sociedade dos 20 por 80, ou 80 por 20. O que é isso? É uma discussão tida que, por conta do avanço de toda a tecnologia, a compreensão que se tem é que, para garantir toda a produção mundial de tudo aquilo que nós precisamos para ter conforto, para ter tudo de uma forma a atender às necessidades do povo, precisará apenas 20% da população economicamente ativa para poder produzir tudo o que será necessário. E aí uma pergunta que não quer calar. Se 20% da população vai produzir tudo, e os 80% que sobra, vão fazer o que com eles? Seguramente esses 80% eles não terão salários, não terão emprego. E por não ter emprego, já há uma proposta que se criar, só para fazer aqui uma analogia, espécie de uma Bolsa Família brasileira, chamado um salário social mundial. Então, as pessoas que não podem, que não têm trabalho, que não têm como trabalhar, irá receber uma Bolsa Família, nesse caso chamado de salário social, para poder se manter, para poder ir tocando a vida. Isso, gente, isto não é brincadeira, isto não é força de expressão, isso é o que está em curso. Daqui a pouco, nós vamos ver essa situação. Então, eu estou falando de uma sociedade que ela está desenvolvendo e está levando as pessoas exatamente para essa situação. Porque no final dessa história toda, pergunta-se, o que é que vamos fazer com esse povo que não tem emprego? O que vai acontecer com eles? Vão viver do salário social? A Bolsa Família brasileira? Essa é a discussão que está em curso. Então, eu estou falando, e vou chegar em algumas coisas aqui do Brasil, que é para vocês sentirem como é que a onda vem. Onde é que vai nos pegar. Essa questão toda, se vocês tiverem paciência, quiserem ver um pouquinho mais, ter um pouco mais de conhecimento sobre o que eu estou falando, isso está colocado em 2 livros. Um chamado Armadilha da Globalização. Depois era bom colocar aí no quadro aí alguma coisa. Armadilhas da Globalização. E o outro é chamado A Quarta Revolução Industrial. Então, o que é a indústria 4.0. Aliás, por falar nisso, ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal ligado à Alemanha. Nós estamos trazendo para um congresso que nós vamos fazer agora em maio, alguns palestrantes da Alemanha, dos Estados Unidos e de outros países mais evoluídos, que já passaram por essa etapa, para poder fazer uma discussão conosco e ver como é que a gente poderia, de certa forma, orientar o nosso povo como sair realmente desse imbróglio que nós estamos metidos. Quarta Revolução Industrial é o nome de um livro, e o outro, Armadilha da Globalização. Esses 2 livros, eles foram extraídos de uma reunião tida no final dos anos 80,
na Califórnia, nos Estados Unidos, onde ali se reuniu a nata do capital mundial, ligado às pessoas, ligados às empresas de comunicação, de informática, de TV. O pessoal, por exemplo, da Amazon, que muitos deles foram mudando de ramo de negócio ou aglutinando seus negócios a outros para dar nessas empresas grandes. Gente de todos os países que comandam o capital mundial. As grandes empresas do Japão, as grandes empresas da Inglaterra, as grandes empresas dos Estados Unidos e por aí vai. E nesta reunião, cronometrada a fala de cada um até os pontos e as vírgulas, foi ali de onde saiu alguma dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Por exemplo, a ideia do salário social saiu exatamente disso. Porque a pergunta, quando é feita, bom, se 20% vai produzir tudo que a humanidade precisa, o que nós fazemos com os 80%? Algumas coisas eles sugeriram. Uma foi o tal do salário social, e uma outra, pasmem. O que podemos dar para esse pessoal? Entretenimento. Ou seja, o velho pão e circo da velha Roma, da velha Itália. Mas como é que dá pão e circo hoje no mundo moderno? Simples. Dá telefone celular para esse povo. A inteligência do povo só dá para usar 2% da capacidade do telefone celular. O resto, eles ficam que nem bobos por aí sendo atropelados pelo trânsito, jogando, procurando Pokémon, né, jogando joguinho, batendo a cara na parede, nos postes. Dá entretenimento para o povo, que aí a gente vai levando esse pessoal. Parece brincadeira? Se tiverem curiosidade, comprem os 2 livros. Leiam. E o que eu estou falando está lá. Um livro do Armadilhas da Globalização, do Hans Peter Martin, e a Revolução 4.0, do Klaus Schwab. Vale a pena ler. Leiam, vocês vão se assustar. Mas não tem para onde correr, velho. É a trilha do matadouro. Então, quero trazer um pouco essa discussão aqui para o Brasil. E depois a gente vai salpicando aqui. Aí a gente vai ter espaço aí para conversar um pouco, perguntar, debater, porque isso aqui é o nosso papel. Temos que trazer consciência realmente para os trabalhadores, para ver se sofrem menos. Aqui no Brasil, com todos os governos que por aqui passaram, digamos assim, que é da nossa época, a minha um pouquinho mais lá atrás, que eu já sou do período da década de 60 para cá, mas de 89 para cá, quando começou a ter eleições diretas, nós tivemos Collor, Itamar Franco, Sarney. Depois de Sarney, quem era o outro? Já o Fernando Henrique? Hein? Não, Collor foi o primeiro que eu citei. Isso. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, meio Dilma, e agora o vampiro, Temer, e agora Bolsonaro. Então, essa é basicamente a sequência do período, digamos assim, da construção dessa nova fase da democracia para cá. Todos esses governos, todos eles, sem nenhuma exceção, todos eles adotaram o mesmo modelo de governo, de governar.
com exceção desse último, eu vou explicar um pouquinho sobre Bolsonaro. Então, todos eles pegaram a mesma receita e cada um veio tocando do jeito que deu para tocar e tal, e chegamos aqui. Com corrupção, com safadeza, com um monte de coisa aí e tal, mas no frigir dos ovos, com o povo pagando a conta. De várias formas. Com falta de emprego, com falta de salário, com falta de educação. Como é que vai enfrentar a Revolução 4.0 com o povo analfabeto? E não adianta, pode espernear o tanto que for, não adianta. Ou você está preparado para isso, ou está fora. Pura e simples assim, sem dó e nem piedade. Está fora. Então, todos os modelos econômicos, até aqui, todos eles fizeram uma cartilha e foram reproduzindo, e o resultado sempre foi o mesmo. Governos ineficientes, governos corruptos, está aí destampado aí hoje, de forma mais clara, o que esses governos fizeram com o nosso povo, a quantidade de bilhões de reais que, ao invés de ser investido na educação do nosso povo, dos nossos filhos, de ser investido na segurança, na saúde, numa coisa decente, minimamente decente, para não fazer como o nosso povo está, por exemplo, agora, no meio das enchentes, boiando, com seus cacos que tinham, perderam tudo, e o governo ainda zombando da cara do povo, de certa forma chamando de idiotas e de imbecis. Como no caso de Brumadinho, quando o governo diz, olha, nós vamos aqui, não disse com essas palavras, evidentemente, aí já é a minha interpretação. Como a gente está muito comovido com a situação de vocês, como é o caso das enchentes aqui agora, nós vamos liberar o fundo de garantia para vocês recompor a vida de vocês. Espera aí. O fundo de garantia é uma poupança minha. Aquilo é meu. É de você, de todos aqui. Isso é um direito garantido na Constituição, é um direito garantido pelas lutas dos trabalhadores, de que o fundo de garantia, entre outras coisas, é um direito de cada um. O que acontece? O Estado provoca um estrago na minha vida, Brumadinho é isso, por irresponsabilidade daqueles que estavam gerenciando a empresa no quesito segurança, não fazem o que teria que ser feito para evitar um acidente como aquele, mata as pessoas, e aí aqueles que sobraram, eu vou liberar o fundo de garantia para vocês tentar recompor a vida. É assim que se faz? Quer dizer, você me causa um prejuízo grande, além de um prejuízo econômico, um prejuízo emocional com a família que perdeu parentes e tal, e vem dizer, olha, eu vou liberar o seu fundo de garantia, o que é meu, para eu comprar alguma coisa que eu preciso. Que história é essa? É assim? Então, aqui, quando as enchentes aí estão, por falta de saneamento, por falta de fazer a política correta, para evitar as enchentes, os bilhões que deveriam ser investidos no tratamento das margens dos rios, dos córregos, etc., que foram desviados para a corrupção, aí quando chove acontece o que aconteceu, todo mundo perdendo, além de vida, perdeu seus objetos, e aí diz, olha, eu vou liberar o fundo de garantia. Você pega a sua poupança agora e vai lá comprar um fogão, vai comprar um guarda-roupa. É assim? Não é possível, gente. Então, nós precisamos estar um pouco mais atentos a essas situações. Então, o que está fazendo esse governo agora? Esse governo, ele resolveu fazer algo diferente de todos os outros governos.
é algo que nos pega por atacado. Aí ele propõe o quê? Ele propõe que um novo modelo de economia que está agraçando pelo mundo afora, trazer para o Brasil. Em outras palavras, um sistema de economia chamado liberal ou neoliberal, que é o novo liberalismo e por aí vai. E o que é isso concretamente, em se tratando de nós aqui, os pobres mortais? Na relação aqui capital e trabalho, o que é que significa isso concretamente? Vou dar só um exemplo e daí se derivam tantos outros. Essa proposta desse novo governo significa que, para desenvolver um novo modelo econômico, na parte que cabe aqui nós discutirmos, entre outros, não pode haver entre o capital e o trabalho qualquer intermediário. Chiquinho, seja mais claro. Vou ser mais claro. Ou seja, esta proposta do neoliberalismo propõe que os empregadores, o capital, e quando eu falo capital, não estou falando de padaria, de coisinha pequena, estou falando de grande capital, e que desce e pega nosso pedacinho em padaria também. Nós vamos ver se pega ou não pega, já já. Propõe que entre o capital e os trabalhadores não pode ter nada, nenhuma entidade que possa mediar a relação capital e trabalho. Por exemplo, os sindicatos. Então, o que foi a reforma trabalhista concretamente? Uma tentativa de sufocar, de asfixiar os sindicatos, para que, entre os patrões e os empregados, tirasse a figura do sindicato fora. Para quê? Para que o trabalhador vire presa fácil do seu empregador. Como é que ele vira presa fácil? Simples. Ou você faz o que eu estou mandando, eu lhe ponho no olho da rua. Tem apenas 13 milhões de desempregados, mais 5 que já desistiram de procurar emprego, e mais 10 que apenas fazem bicos por aí. Vocês sabem como cresceu aí, por exemplo, novas figuras tentando se virar. O vendedor de ovo, por exemplo, é um deles. Toda esquina que você anda por aí tem um carrinho velho, de qualquer jeito aí, mas está lá o cara. 30 ovos, R$10. 40 ovos, R$10. Isso é o emprego que está sobrando. Então, o que eles querem concretamente? E aí colocar aquela... Não, é porque é mais democrático, o patrão com o empregado aqui, é ele que sabe realmente como fazer, é ele que trabalha no dia a dia, tira esse negócio de sindicato fora, e aí vamos negociar. Negociar o quê? Trabalho intermitente? O que é o trabalho intermitente? É aquele trabalho que, na visão do empregador, você trabalha as horas e os dias apenas que eles querem. E quando não precisa, você fica de fora aguardando um novo momento a ser chamado para trabalhar mais uma vez ou outra. Então, são coisas que eu poderia citar aqui, uma quantidade, uma gama muito grande desse tipo de, digamos assim, de tentativa de tirar direitos nossos que veio no bojo da reforma trabalhista, por exemplo. Então, eu estou citando aqui o trabalho intermitente, mas poderia citar também banco de horas. O que é o banco de horas concretamente na versão brasileira? Na versão americana é outra coisa. Na versão da Europa é outra coisa. Mas na versão brasileira, o que é o banco de hora? É simplesmente a forma encontrada para não se pagar horas extras. E por aí vai. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando dos problemas advindos da questão da reforma trabalhista
ainda dentro do governo Temer. E no governo já Bolsonaro, eles achando que era pouco, diz, não, temos que aprofundar a reforma trabalhista. E aprofundar a reforma trabalhista nessa nova medida provisória, que eu daqui a pouco estive anteontem em Brasília, conversando com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Alcolumbre, discutindo como era que ia ficar essa questão da medida provisória que foi para a Câmara dos Deputados, para o Senado, na tentativa de aprofundar a reforma trabalhista. Mas o que tem ali de reforma trabalhista, concretamente? De reforma trabalhista tem muito pouco. O pouco que tem é veneno. O que eles fizeram foi propor a reforma da sindical. E aí propõe o quê? Que não pode haver de forma alguma cobranças de contribuição A, B ou C, ou mensalidade associativa, ou contribuição sindical, ou contribuição assistencial, nenhuma delas, a não ser que isso seja feito por boleto. O que significa isso? Numa categoria como a nossa. Aqui, vamos fazer aqui o jogo limpo, como sempre o sindicato fez. Se fosse dado aqui um boleto para vocês, todo mês chegasse um boleto aqui na casa de vocês, para pagar impostos. Mesmo aqueles que são os mais necessários. Pagar contas, como água, luz, condomínio, imposto sobre o feijão, arroz e por aí afora. Chegando esse boleto em casa, você acha que a grande maioria do nosso povo iria pagar? Evidentemente que não. Até porque nossos impostos é sabido por todos nós que eles são mal geridos, são mal gerenciados. A grande maioria da arrecadação do Estado vai para onde? Para a corrupção, para a bandidagem. Então, eu vou pagar para quê? Para alimentar bandido? Não. Então, essa é uma das coisas que estão colocadas que dificulta, efetivamente, a ação dos sindicatos. Ah, mas tem sindicato aí que não produz, que não trabalha. Bom, então vocês, que têm a força da lei, enquadram o sindicato que não trabalha, enquadram o sindicato que não produz, mas deixa quem produz, quem trabalha, trabalhar e continuar fazendo a sua luta. Não pode colocar todo mundo na mesma caçamba e dizer que todo mundo é bandido, todo mundo é safado, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto e por aí vai. A tentativa é, essencialmente, acabar com os sindicatos. Não tem nada de reforma ali que traga um único centavo de vantagem para os trabalhadores. Até porque... Quanto tempo eu tenho ainda? Estou exagerando. Pode falar mais um pouquinho? Então, até porque alguns mecanismos que eles estão trazendo como modernos. A carteira verde e amarelo, esse apelo para o nacionalismo, esse apelo para o patriotismo, esse apelo para que os trabalhadores sejam mais real do que o rei, isto é uma falácia, porque o que propõe a tal da carteira verde e amarelo? Ele propõe simplesmente que quem quiser continuar no sistema de CLT, continue. Quem não quiser, use a carteira verde e amarelo. E ela propõe exatamente o quê? Nada de direitos. Nada. Você vai trabalhar, tem ali o registro na carteira, mas ali você não vai ter direito a esses direitos convencionais que nós temos, não vai ter direito a absolutamente nada. E aí, qual que é a vantagem mesmo? Nenhuma. Essas são as propostas que estão colocadas. E hoje, como eu estou falando para uma plateia eminentemente jovem, mas não por ser jovem não saiba, não tenha conhecimento,
mas é possível não ter tantos. Todos esses direitos, os poucos direitos que nós temos dentro do setor de panificação, confeitaria e outros segmentos, foram direitos conquistados na luta. No trabalho, com greves, com lutas, com prisões, com mortes e assim por diante. E hoje as empresas vendem isso até como se fosse uma coisa delas. Por exemplo, já em padaria mesmo, quando você vai iniciar numa padaria ou quando recebe uma proposta de trabalho numa padaria, o que o patrão diz? Olha, se vier trabalhar aqui nós damos seguro-desemprego, nós damos piso da categoria de tanto, nós damos cesta básica, nós damos PLR, nós damos o convênio médico, nós damos o seguro de vida, e por aí vai. E quem participa das lutas do sindicato sabe o quanto nós brigamos para conseguir isso. Isso é resultado de acordo de convenção coletiva. E o que é que essa nova MP propõe? Acaba com tudo isso para que o trabalhador fique sem a sua entidade de classe. Quero dizer aqui, não é porque é sindicato que é santo, não. Tem muito sindicato e muitos dirigentes sindical que não vale um único centavo. Assim como tem político que não vale um único centavo. Assim como tem pastores que não valem um centavo. Assim como tem padre que não vale um tostão. Assim como tem o conjunto da sociedade. É formado por gente que presta e gente que não presta. O que nós não podemos é misturar todo mundo e dizer que todo mundo não presta, não vale nada e joga tudo no lixo. Isso é o que nós não aceitamos. Então, dos outros sindicatos eu não posso falar, mas desse aqui eu posso falar. Como presidente, e a minha diretoria pode falar. Porque o que nós fizemos esses anos todos, eu sou de uma época ainda, infelizmente não tem aqui um pessoal mais, digamos, mais da minha idade ou um pouquinho mais. Porque quando eu cheguei nessa categoria aqui, era mais de 90% dos trabalhadores que sequer tinham registro em carteira profissional. Sequer tinham registro em carteira profissional. E isso explica porque uma boa parte de nossa categoria não consegue se aposentar. Porque trabalharam sem registro em carteira e não conseguiu o tempo de serviço necessário para poder se aposentar. Hoje, pior ainda, com a proposta de reforma que estão propondo. Nem trabalhando ou deixando de trabalhar, você não vai conseguir se aposentar. A menos que o Rodrigo Maia resolva o problema do que ele mesmo disse. Que como o povo tem mais saúde, o povo está vivendo mais, pode trabalhar até os 80 anos, 80 e poucos anos. É só pedir a ele, arruma um emprego. Eu tenho gente de 80 anos, não são poucos, não. E estão até com saúde. Arruma um emprego para alguém de 80 anos. Não, arruma para de 40. O que explica 13 milhões de desempregados aí, então? Que brincadeira é essa? Então, isso é provocação barata, isso é até em determinados momentos, jogar com a nossa inteligência. Porque eles imaginam que nós somos um bando de idiotas, um bando de pessoas que não tem cérebro. E esta é a situação que está colocada, meus amigos. Então, quando nós fazemos aqui, o nosso sindicato, aos quase 90 anos de existência, esse sindicato ele vai prevalecer, vivo. Pode tentar fechar do jeito que quiser, como está proposto na própria medida provisória, de que o dirigente que não cumprir a medida provisória, ele poderá ser preso. Eles poderão fechar o sindicato. Está lá. Então, se esse for o problema, nós temos aqui pelo menos 40 e tantos diretores que estão à disposição pela luta da categoria, pelo trabalho, da responsabilidade que nós temos, de ir preso. Não tem nenhum problema. 64 já indicou isso. Quando do golpe de 64, as primeiras ações dos interventores do país naquele momento
foi caçar as direções sindicais. E caçar por quê? Porque era o segmento mais organizado da sociedade. E esse segmento mais organizado da sociedade é quem passava informações, é quem organizava os trabalhadores para resistir esta ofensiva em cima dos trabalhadores. O que estão querendo propor com a reforma trabalhista? Primeiro, tirar direitos dos trabalhadores, como fizeram na primeira reforma. Não conseguiram, porque nós já fizemos 4 negociações depois da reforma trabalhista, e todas elas nós mantivemos todos os direitos dos trabalhadores das convenções anteriores. Não faltou, não abrimos mão de uma única vírgula. Todos os direitos dos trabalhadores foram mantidos. Mesmo com o negócio de trabalho intermitente, não tem acordo nosso aprovando trabalho intermitente. Não tem acordo nosso mantendo o negócio de banco de hora. Tudo aquilo que nós conquistamos está mantido e assim por diante. Por quê? Porque é um sindicato que luta, é um sindicato que briga. Então, o que eles querem agora, neste momento? Aprofundar a asfixia no sindicato, orientando os trabalhadores para que não contribuam com o sindicato, para ele poder continuar a sua luta, por algumas razões. Explico uma delas agora que está latente. Reforma da Previdência Social. A reforma da Previdência Social não é uma reforma, gente. É preciso que se entenda. O que eles propõem como reforma, e se for efetivamente na linha que eles estão propondo daqui até lá, dificilmente um trabalhador irá se aposentar. Porque esse mesmo modelo que eu disse aqui no começo, o chamado modelo neoliberal, neste caso ele já foi testado aqui pertinho de nós, ali no Chile. Este Paulo Guedes foi um dos mentores dessa proposta chamada de proposta de previdência privada através da capitalização. O que fizeram lá no Chile? Fizeram a mesma coisa, acabaram com a previdência tradicional, propuseram a tal da previdência de capitalização. O que aconteceu? 30 anos depois, que as pessoas estavam depositando os seus centavinhos ali na poupança, bom, agora é hora de me aposentar, vou lá ver como é que está. Quando foram pedir o extrato para ver como é que estava a situação, o que eles tinham para receber era 1/3 do salário mínimo, ou menos da metade do salário mínimo lá do Chile. Não dá para comprar um frasco de remédio. É isso que eles estão propondo para cá. E aí essa falácia toda. Então, por que tem que asfixiar os sindicatos? Porque, querendo ou não, ainda são os sindicatos, dentro do conjunto da sociedade, que ainda têm condições de reunir como nós estamos reunidos aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo aqui nossos interesses. O que eles querem? É que vocês não participem de nenhuma discussão de interesse, nem que seja para perder os dedos. Nem que seja para perder os dedos. Agora, ali está o Sidão, que é o nosso representante pela UGT, na comissão tripartite que trata da questão da NR12. Primeira reunião da NR12 esse ano, já veio um recado do setor patronal. Enquadrar a bancada do governo, dizendo que tinha que flexibilizar a NR12 para poder deixar eles à vontade. No nosso caso, significa o quê? Que mesmo essa segurança mínima que nós temos dentro das padarias, que eu já falei sobre isso agora há pouco, as telas de proteção, os botões, isso e aquilo, tudo isso deixa de existir. Porque com trabalhadores não querem ter gasto de um único centavo com nada. Então, é um desmonte do sindicalismo brasileiro, é um desmonte dos direitos dos trabalhadores para atender, inclusive, a tal da chamada sociedade 20/80, que eu disse exatamente aqui no começo. Ou seja,
só 20% vão ser aproveitados, os outros 80% nós vamos ver o que faz com ele. Talvez mate alguns nas enchentes, mate um bocado lá em Brumadinho, mais um bocado lá em Mariana, daqui até lá vai ter muita enchente por aí, mata de dengue, mata de tudo quanto é jeito, vai matando aí de tudo quanto é jeito, para ver se diminui e por aí vai. Eu lamento dizer as coisas dessa forma, assim como eu estou colocando, mas, infelizmente, o caminho, a prática que está... Eu não estou sonhando. Quem está dizendo isso são eles. O Klaus Schwab, ele não é um trabalhador, ele não é um operário de padaria. Ele não é um operário ele é o empresário, ele é o idealizador do Fórum Econômico Mundial. É ele que está dizendo, não sou eu. Aquilo são palavras deles. Então, ele está dizendo concretamente, na minha empresa vai ser assim. Então, é preciso que os trabalhadores, é preciso que as entidades que aglutinam trabalhadores, é preciso que as entidades que se relacionam com os trabalhadores, minimamente discutam, debatam isso com os trabalhadores. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, em várias áreas podendo fazer essa discussão. Na área econômica, na área social, na área da saúde e segurança nos locais de trabalho, é isso que nós estamos fazendo. E é preciso, meus amigos, é preciso, meus companheiros, que a gente esteja realmente atento a tudo isso. De forma contrária, nem este empregozinho nós vamos ter. Nós ainda temos, dentro do setor de panificação, nós ainda temos um tempinho. Por quê? Porque ainda é um setor muito artesanal. Ainda é um setor que a introdução de novas tecnologias é uma coisa ainda quase insignificante. Isso significa dizer que ainda tem trabalho, muito trabalho manual. Um deles, por exemplo, que tirou um pouco de emprego e tal, e que a gente tentou segurar a todo custo, não conseguiu. Não sei se vocês se lembram disso. Mas quando foi implantar as catracas eletrônicas, como que era antes das catracas eletrônicas? Exatamente, você tinha lá o distribuidor de comandas. Então, no mínimo, era mais 3 trabalhadores por turno, 3 trabalhadores por período. Um de manhã, outro à tarde, outro à noite, para as empresas que rodavam 24 horas. E, às vezes, um terceiro ali para cobrir folga, uns 4 para cobrir folga e assim por diante. Acabou. Não tem mais, é mais prático, realmente é mais prático, o cara aperta o dedo ali e sai a comanda, ele entra, tudo informatizado e por aí vai. Mas que tirou emprego, tirou. E vai continuar tirando. Hoje o pão congelado hoje, tirou uma quantidade enorme de fabricação de pão mais artesanal dentro das padarias. A cada dia que passa, o pão congelado vem se aprimorando, vai demorar ainda um pouco, né, porque a arte de fazer pão ainda tem muito do tato, não é uma coisa mecânica, mas eles estão avançando, está melhorando. Com isso, as fábricas de pães vão chegando, mas o trabalho dentro das padarias vão diminuindo cada vez mais. A figura do padeiro e confeiteiro surgiu exatamente a partir daí. A partir do momento que a produção de pães cai, então eu não preciso de uma pessoa, um padeiro seria ocioso. Então, se eu tivesse um padeiro que, ao mesmo tempo, quando ele está ocioso, pudesse ser utilizado na confeitaria ou vice-versa, era o ideal. E foram fazendo isso. Hoje é os dois. Então, são poucas as padarias que têm isso separado, como nós tínhamos no passado. Figuras, por exemplo, como forneiro, volto aqui a dizer, mais uma vez, aqui a questão da juventude, muitos aqui não conhecem aquela pá, que era uma língua grandona de madeira, conhece? Só por foto. Acabou. O forneiro era um profissional dentro de uma padaria tão importante quanto o padeiro, tão importante quanto era o confeiteiro e por aí vai. Então, uma série de funções que existia ali dentro
elas deixaram de existir por conta da tecnologia que foi sendo implantada aos poucos. Mesmo assim, ainda é um segmento que vai demorar muito chegar a uma fábrica de automóvel, por exemplo, que hoje quase tudo é feito por robô. Mas se prepare, porque a coisa vai continuar acontecendo e vai chegar lá. Então, um pouco dentro dessa discussão, meus amigos, eu queria colocar aqui para vocês este problema da reforma trabalhista lá atrás, na primeira versão, com o Michel Temer e sua turma. Tentaram realmente, a ideia ali era asfixiar os sindicatos a ponto, tanto é que trabalharam a imagem extremamente negativa dos sindicatos, apesar de que temos que reconhecer que muitos dirigentes ali fizeram o que não deveria fazer, mas não poderia generalizar. Não poderia dizer que todo mundo é desse jeito e por aí vai. Até porque, se fosse assim, nós teríamos que fechar o Congresso Nacional, ou não? Não é conhecido como uma casa de ladrão, de corrupto, disso, daquilo, agora é todo mundo? Não, não é todo mundo. Tem gente ali que presta, gente boa. Não consegue se destacar, porque a maioria, infelizmente, a imagem já está feita de que não presta e por aí vai. Então, eu quero finalizar aqui a minha fala, colocando para vocês que, neste momento, atualizando aqui as informações. Nós já tivemos aqui a abordagem de alguns contadores que fazem as escritas das padarias, dizendo que, de acordo com a nova medida provisória, eles entendem que não deverá ter a contribuição sindical ou a contribuição assistencial, que basicamente é o nosso caso. E nós vamos começar uma campanha salarial agora. A pergunta é, como é que nós organizamos a campanha salarial sem ter recursos? Porque, concretamente, meus amigos, a coisa aqui tem que ser assim, olho no olho. Ou o trabalhador entende a necessidade de ter um sindicato forte de luta, ou então ele realmente abandona a ideia. E aí fecha, realmente acaba e pronto, cada um se vira do jeito que quiser e está tudo certo. Agora, tem que ter muito claro o seguinte, nos jornaizinhos que nós soltamos aí, todo mês tem um jornal, nas negociações aqui no ABC, foi a primeira coisa que o sindicato patronal fez, foi colocar em cima da mesa uma pauta de reivindicações, e essas reivindicações, a primeira delas era acabar com o 13º, acabar com o terço de férias, acabar com o convênio médico, acabar com o dia do padeiro, acabar com o PLR. Quem recebeu o jornal viu lá a relação apresentada por eles, oficialmente. E nós fomos para a briga, fomos para a luta e garantimos tudo isso. Imagine se não tiver o sindicato nessa luta, como é que vai ser? Então, estou sendo aqui muito claro com os amigos, porque para nós, como nós trabalhamos sempre com muita transparência, com muita seriedade, vale a pena colocar, por último, que, em último caso, eu acredito que, conhecendo nossos empregadores como nós conhecemos, não sei se os trabalhadores confiariam em ter um sindicato que, ao invés de ser financiado pelos trabalhadores, fosse financiado pelos patrões. Evidentemente que não. Por uma razão muito simples. Ainda é assim. Quem paga, manda. Simples assim. Quem paga, manda. Então, eu prefiro que os recursos que tem no sindicato, pode ser pequeno, pode ser mais ou ser menos, mas que eu tenha que prestar conta a quem efetivamente paga, que são os trabalhadores. Essa é a forma que nós vamos trabalhar. E nós vamos continuar brigando. E eu vou sair daqui a pouquinho eu saio daqui, peço até desculpa aos amigos, estou indo a Brasília e depois indo para Paraíba para conversar com o relator da medida provisória na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Hugo Mota, para tentar virar essa situação
e dizer, olha, se vocês querem perseguir sindicato, persiga aquele sindicato que vocês acham que não trabalha direito, que deve ou que tem sacaneado os trabalhadores. Agora, um sindicato como o Sindicato dos Padeiros, não, meu amigo. Aqui, não. Aqui, não. Aqui o buraco é mais embaixo. Nós não temos medo de ameaça, nós não temos medo de polícia, nós não temos medo de nada disso. Enfrentamos todos os dias nas portas das padarias, que é ali onde nós estamos todos os dias. Discutindo com os trabalhadores, procurando negociar com os empregadores algumas vantagens para os trabalhadores, fazendo os empregadores cumprir aquilo que foi assinado conosco em forma de acordo ou convenção coletiva. Este é um sindicato de luta. Podem virar o diabo, fazer o que quiserem. Este aqui continuará vivo, lutando. Por quê? Porque nós temos lado. Eu sei o que essa gente aqui passou. Eu sei o que passa um trabalhador. Eu sei porque algo que nos deixa até com vergonha. Porque fomos obrigados a pedir uma cesta básica numa negociação coletiva, quando nós achávamos que os trabalhadores deveriam ganhar dinheiro e com o seu dinheiro e comprar o que quisesse, não ter o que comer, não ter que comer por aquilo que vinha numa cesta básica que o patrão quer, porque não sei quem quer. E fomos obrigados a engolir isso. É um ganho, é um benefício, é verdade, ajuda. Porque os exemplos que nós tivemos aqui foram exemplos muito tristes. De depois de conseguir, com muita luta, por exemplo, que as empresas tivessem que pagar alimentação dentro da padaria, porque o que nós ouvíamos na mesa de negociações era que os empregados passavam o dia inteiro comendo dentro das padarias de graça. E muitos ainda chamavam os empregados de ladrões que estavam roubando comida. Tivemos que fazer lutas para poder fazer com que a alimentação fosse paga apenas com 20 centavos de custo para o trabalhador. Mas aí o que acontecia? Muitas das famílias, como foi o caso emblemático da Offner, onde trabalhava 90%, majoritariamente mulheres. Conseguimos uma grande conquista quando a Offner montou a fábrica nova. Negociamos um restaurante, comida de qualidade. E as mães não conseguiam comer na hora do almoço, porque sabiam que seus filhos estavam em casa passando fome. Não tinham o que comer. Fomos obrigados, então, a negociar uma cesta básica, pelo menos, para deixar o trivial dentro de casa. O arroz, o feijão, alguma coisa assim, para poder essas mães terem um pouco mais de tranquilidade no seu trabalho. E ainda, vem querer tirar isso? Não é possível uma coisa dessa. Temos história, meus amigos. É preciso que todos conheçam um pouco melhor a nossa história. Uma história de luta, uma história de combatividade. Como disse aqui, coisas que não tinha no passado. Sequer registro em carteira profissional nós tínhamos. E fomos lutando. Hoje, nós temos uma categoria, de certa forma, bem organizada. Eu sei que tem sindicatos por aí fechando as portas, abrindo o bico. Lamentavelmente. Esse aqui, não. Esse aqui vai continuar. Antes, agora e depois. Por quê? Porque aqui tem visão de organização dos trabalhadores. Aqui tem respeito aos trabalhadores. Aqui se gerencia corretamente os poucos recursos que entram aqui, pagos pelos trabalhadores. E somente a esses nós devemos a responsabilidade de prestar contas. Como fazemos todos os anos, de acordo com como manda a lei. E é isso que nós queremos fazer de uma forma geral. Por isso eu queria, aqui finalizando, em definitivo, pedir a vocês que tenham cuidado na discussão da reforma previdenciária. Tenham cuidado na tal da reforma trabalhista. Estão enganando o nosso povo. Olha, eu falei aqui da pauta de reivindicações que o sindicato patronal mandou nas negociações. Aqui estão todos os itens nesse jornal que acho que vocês devam ter recebido. Está na pasta, né? Então, esta foi a pauta de
reivindicação que, ao invés de nós reivindicarmos, eles agora que estão reivindicando. Botaram na mesa, olha, dizendo, para negociar alguma coisa, nós queremos que as homologações não sejam mais feitas no sindicato. Ora, mas se você não está pagando corretamente, quem paga corretamente, qual é o problema de pagar no sindicato, embaixo de um ponto de ônibus? Qual que é o problema? Não, não queremos mais pagar. Então, e só por isso aí já levanta uma suspeita. Se você está pagando corretamente, você paga em qualquer lugar, não quer pagar no sindicato, por quê? A homologação não custou nada, não estava sendo cobrado nada, tal, qual que é o problema? Então, não queria, porque bem intencionado certamente não estava. E por aí vai, né? Então, está aqui. Tirar negócio de plano de saúde, propor aqui o negócio do banco de horas, retirar a quinta folga, retirar as horas extras a 55% sobre a hora comum, e por aí vai. Isso é o que nem havia sido aprovada ainda a reforma trabalhista, quando eles já estavam apresentando aqui a pauta deles para retirar coisas. Agora, a mesma coisa. A medida provisória nem foi discutida ainda, ela foi apresentada, é verdade que ela tem força de lei durante 120 dias, mas ela não está consolidada, até porque nós vamos brigar, nós vamos lutar e vamos derrubar essa medida provisória. E se ela se mantiver, não tem nenhum problema, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito. Bom, eles que mandem a polícia vir prender, nenhum problema. Nenhum problema. Agora, eles têm que assumir que o que eles dizem não tem nada a ver com a verdade. Quando eles dizem que são democratas, quando eles dizem que estão construindo uma democracia, me aponte um único país no mundo, seja dos mais ricos aos mais pobres, que não tem a figura dos sindicatos. Me aponte. Dos mais ricos aos mais pobres. Sindicato, dentro de qualquer país, significa uma perna, um braço da democracia. São os 3 pilares que movem a economia em qualquer parte do mundo. São os empregadores, são os governos e os trabalhadores, inclusive representados pelos seus sindicatos. Vão quebrar essa perna? No nosso caso, não vai quebrar, não. Nós vamos brigar. Nós vamos lutar, como sempre fizemos, e nós vamos ser vitoriosos. Enfim, eu queria, então, aqui pedir para os amigos, vocês vão me liberar, eu vou ficar mais um pouco aqui com vocês, vão me liberar, que eu vou cuidar aqui do que eu disse. Vou a Brasília e vou a Paraíba tratar dessa questão da medida provisória, porque essa discussão agora entra realmente nas 2 casas de leis. E nós vamos estudar, daqui a pouquinho, antes mesmo de nós sairmos, talvez a gente já tenha aí decidido a possibilidade de entrar na Justiça já para derrubar a medida provisória, pelo menos na primeira instância. E depois o resto nós vamos ver aí o que nós vamos fazer. O que é certo, meus amigos? Que assim não tem milagre, não tem surpresa, não tem mágica, não tem nada. Tem luta. Ou a gente luta por tudo aquilo que nós queremos, seja a educação, seja a moradia, seja o transporte, seja a segurança, seja isso ou aquilo, seja o emprego, seja os nossos benefícios, ou a gente luta por isso, ou não esperem, porque ninguém vai nos dar absolutamente nada. Algum pode dar uma coisa mentirosa. Nos dar uma carteira verde e amarelo, tá, e daí, cara pálida, o que eu faço com essa carteira verde e amarelo? É como o presidente disse, vocês têm que escolher, ou ter direitos, ou ter emprego. Eu só quero lembrar aqui os amigos, que na época da escravidão, a escravidão clássica, não faltava emprego. Aliás, o trabalho, os senhores, se o escravo aguentasse, era trabalhar 24 horas. Então, nunca faltou emprego na face da terra. O que falta é salário. O que falta é benefício. O que falta é a reciprocidade à altura. O que falta realmente é, a troco do trabalho, pagar o justo, o necessário, o mínimo,
para que as pessoas tenham uma vida de qualidade, tenham uma vida que lhe possa permitir educar os seus filhos, criar os seus filhos de forma decente e almejar minimamente um futuro para cada um deles. É exatamente isso que falta. Há uma sugestão aqui, e eu vou abrir a palavra aí já, há uma sugestão aqui de que seja sorteado entre os participantes aqui desse Cipom, pelo menos 2 livros desses que nós estamos citando aqui. Nós vamos ver se encontramos, porque um eu sei que está esgotado há muito tempo, por uma questão de necessidade. Nós temos um no sindicato, que é Armadilhas da Globalização, e um outro nós fomos encontrar num sebo no Rio Grande do Sul. Pedi para trazer esse livro para cá, gastei mais com o correio, né, do que com o preço do livro, para se ver a importância que isso tem. De qualquer forma, nós vamos procurar se encontrar tanto Armadilhas da Globalização quanto a Revolução 4.0, ou a Quarta Revolução Industrial, ela é extremamente importante. Se nós conseguirmos, faço até como não tem livro, para cada um levar um livro, se quiser fazer um rodízio de leitura, e depois a gente marcar um café aqui, um bate-papo. Vamos marcar um café aqui, vamos marcar um café, um bate-papo, vamos conversar, e vamos ver o que nós achamos desse livro. Se realmente é um livro pequeno, dá para ler rapidinho. Mesmo aquele que não tenha muita paciência de ler, dá uma lida por cima e tal, e depois a gente faz uma conversa aqui, troca uma ideia. O importante é vocês terem claro que aqui é o nosso espaço, é a casa do trabalhador, é aqui que nós temos que discutir nossas questões, nossas pendengas e por aí fora. Eu quero deixar aqui os amigos, de certa forma, continuar o trabalho. Quero abrir a palavra aqui a quem queira questionar, falar alguma coisa, isso é importante. E nós vamos continuar a nossa luta, tendo a confiança, como sempre nós tivemos a confiança de vocês. Digo aqui uma coisa que é uma questão assim, quase pessoal, e que é isso que nos move a continuar lutando com a mesma seriedade que nós tivemos até agora. Anteontem, quando estive em Brasília, lá dos dirigentes sindicais que ali estavam, inclusive o DIEESE, eu tive um dirigente, o dirigente principal da CUT e o presidente do DIEESE. Vieram conversar comigo, perguntando o seguinte: o que é que os padeiros estão fazendo, qual é o caminho que os padeiros encontrou, para até agora vocês continuarem com o sindicato aberto, lutando, sem sofrer os abalos que a grande maioria dos sindicatos sofreram. Olha, é uma coisa, de certa forma, prazerosa, e é uma coisa que dá até, de certa forma, um pouco de medo. O nosso sindicato passou a ser notado pelo Brasil afora como um dos pouquíssimos sindicatos que, apesar da tal da reforma trabalhista, apesar da medida provisória, apesar de toda tentativa de asfixiar o sindicato, é o sindicato que consegue manter. Nós não demitimos um único funcionário. Ao contrário, nós contratamos outras pessoas para poder continuar a nossa luta. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Não pense que eu tenho prazer em falar isso. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Talvez o maior sindicato da América Latina, um dos maiores sindicatos do mundo. 500 mil trabalhadores, 600 funcionários. Mandaram 400 trabalhadores do sindicato embora, estão apenas com 200 funcionários. Isso é extremamente triste. Se esta medida provisória for aprovada do jeito que essa gente quer, serão pelo menos 300 mil trabalhadores no Brasil, de dentro dos sindicatos, que perderão seus empregos. Entre médicos, dentistas, enfim, funcionários de uma forma geral. Vocês conhecem aqui o nosso departamento jurídico. Como é que a gente faz? Abre mão? Vamos ter que demitir nossos dentistas? Vamos ter que demitir nossos médicos? Nosso corpo de advogados, nós vamos ter que demitir? Porque se não tiver recurso, como é que você faz? Concretamente. E aqui nós temos certeza absoluta, que nós prestamos um bom serviço. Eu tento encerrar de todo jeito, mas não, toda hora aparece uma coisinha aqui. Mas vamos. O Pedro está me alertando aqui. Não sei se vocês se lembram, mas o ano passado nós participamos de um mutirão do emprego.
Mutirão do Emprego foi aquele aquele evento que fizemos lá no Vale do Anhangabaú, foi feito pelos comerciários lá de São Paulo e o Sindicato dos Padeiros de São Paulo, que pega aqui o grande ABC. Então, o Mutirão do Emprego, o que, que é? A gente passa o chapéu nas padarias, nas fábricas de pães, para saber se tem vagas. Que vagas que tem? Para padeiro, confeiteiro, balconista, limpeza, administrativo, isso e aquilo. Então, esse Mutirão do Emprego rendeu para nós, no último mutirão, uma quantidade grande de vagas e nós conseguimos colocar bastante gente novamente no mercado de trabalho. Agora, dia 26, vai ser feito um outro mutirão, também lá no Vale do Anhangabaú. E nós pretendemos fazer a mesma coisa, passar o chapéu nas empresas, saber as vagas que tem e poder encaminhar os trabalhadores para uma vaga e tal, como nós já fazemos aqui. Cotidianamente, aqui no sindicato, nós temos a nossa bolsa, que trabalha assim, a gente capta vagas e vai encaminhando as pessoas, que é uma forma de aliviar um pouco a situação daqueles que procuram um emprego e assim por diante. Então, no dia 26, nós vamos fazer esse mutirão lá no Vale do Anhangabaú e nós esperamos contar com os amigos. Aqueles que tenham aqui, que estejam mais próximos dos RHs, da administração da empresa, e souber de vagas, nos informe, que aí a gente entra em contato com a empresa, é feito realmente uma conversa com a direção da empresa, não é nada de surpresa, não é nada escondido, é conversado com a empresa, se ela precisa de um padeiro, precisa de um confeiteiro, precisa de um profissional A, B ou C, conversamos com a empresa e diz, olha, nesse mutirão nós vamos fazer aí uma checagem, fazer uma peneira, e aí vamos estar encaminhando esses trabalhadores para uma possível vaga. No mais, meus amigos, nós não temos por quem esperar, é lutar, lutar. Enquanto tiver energia, força, compromisso, vontade, é botar o pé na estrada e brigar por aquilo que nos interessa. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo encontro.